Evangelho de João, capítulo 18, no versos 12 a 18. Glória a Deus. Antigamente eu pedi aos irmãos para levantar a Bíblia, mas hoje tem tablet, tem smartphone, tem tanta coisa. Daqui a pouco, levanta a Bíblia aí para a gente ler junto. Então, um irmão lê até um computador, tem computador para dentro da igreja. Então as coisas modificaram bastante, mas o importante é que a palavra continua a mesma, amém? Glória a Deus. Evangelho de João, no capítulo 18, no versos 12 em diante, que diz assim: assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, maniataram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro, outro discípulo seguiam a Jesus, sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote. Entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então, a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Pula para o verso 25 agora, os irmãos. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Graças a Deus. Quantos podem dar graças a Deus pela palavra do Senhor? Deus, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de nos ajuntar aqui nesta casa, que não é outro lugar senão casa de oração, para aqui tributar ao Senhor a honra, a glória e o louvor que é devido ao teu nome. Abre, Senhor, nosso entendimento, abre os nossos corações para aprender do Senhor e para ser edificado pela sua santa palavra. Senhor, oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Queridos, vamos primeiramente ao contexto histórico deste momento, a qual nós acabamos de ler nas Escrituras. A Bíblia diz que esse é o momento que precede a prisão de Cristo, aonde ele está no Getsêmani com seus discípulos. Os irmãos se lembram bem que ele havia se retirado à parte para orar, juntamente com 3 outros discípulos, e ele amargamente sentia o peso do pecado da humanidade, de maneiras que gotas de sangue saíam em lugar do seu suor. E assim ele é consolado logo em seguida, e assim que encerra esse período, esse processo de crise emocional de Jesus ali no Getsêmani. Então ele já confortado, já fortalecido, ele acorda os discípulos e diz: olha, agora se quiserem pode dormir, mas as coisas daqui para frente estão complicadas. Eu estou parafraseando o momento. Então chega uma turba que vem e prende Jesus, maniata Jesus. Pedro, imediatamente agora, armado com uma espada, ele saca da espada, decepa uma orelha de Malco, que era um servo de um daqueles que estavam nessa turba, de maneira que logo em seguida Jesus pega a orelha da pessoa que estava no chão, coloca no lugar, e ali opera um milagre tremendo lá no meio desse horto. E assim eles prendem Jesus. Os discípulos ficam apavorados, uns correm para um lado, outros correm para o outro. Há um texto bíblico que afirma que João Marcos, que era um dos mais novos dos discípulos, ele estava dormindo, cobrindo com a sua capa e apenas uma parte da roupa de baixo,
no desespero, no afã de se livrar da turba, ele sai correndo quase nu. O texto fala que ele corre nu, mas esse nu não era completamente nu, mas ele estava com aqueles calções que era usado muito comumente naquele tempo, e ele então escapa da turba. Entretanto, 2 dos discípulos que ali estão, um deles é João, segundo o próprio texto, e o outro seria Pedro. Eles ficam ali procurando uma forma de saber o que fazer, já que o seu líder, já que o seu mestre está sendo preso. Isso vem contrariar todas as suas expectativas, porque nenhum deles, por mais que tenham sido avisados antecipadamente de que aquilo haveria de acontecer, ainda que as profecias estivessem lhe dizendo a respeito do que seria ou que aconteceria com Jesus, ou Cristo, ou o Messias, ainda que Jesus mesmo por várias vezes estivesse orientado os seus discípulos, dizendo o que aconteceria com ele, e que era necessário que ele morresse, mas que depois ressuscitasse, porque esse era um projeto do céu para a vida dele, para a salvação da humanidade. Ainda assim, eles não estavam compreendendo perfeitamente os mistérios de Deus, e nem as ocasiões em que as coisas estavam acontecendo. Então, quando Jesus é preso, eles ficam em desespero, há uma dificuldade, há uma confusão naquele momento. E eu queria chamar e titularizar esta reflexão de a crise da fé. Porque agora, neste momento, nós temos um contexto bem complexo das Escrituras, aonde diz que Jesus, por 3 anos e meio, estava ministrando o seu evangelho e separou 12 pessoas, que ele chamou de discípulos, para lhe dar os ensinamentos, e Jesus estava encarregado de treinar esses 12. Jesus treinava-os falando, e eles treinavam, ensinando a eles de maneira oral. E outra hora Jesus ensinava fazendo e mostrando para eles como é que se fazia. Em outros momentos Jesus mandava eles fazer e avaliava o trabalho que eles faziam. Então Jesus estava em sempre treinamento com os 12. E um deles, chamado Judas, o Iscariote, diz a Bíblia que ele era um dos zelotes. E zelote é um partido político judaico, não era um partido religioso, era um partido político que tinha a intenção de que o Messias, quando ele se manifestasse, ele haveria de destruir o Império Romano que subjugava a nação de Israel, que expulsaria pela espada o Império Romano e livraria Israel desse tipo de prisão dentro do seu próprio país, desse tipo de pressão, e enfim. Aí, o Judas está acompanhando Jesus na expectativa de que esse Messias há de cumprir esta obra de libertação de Israel. E por mais que Jesus vá lhes dando os ensinamentos, vai lhes dando a palavra, vai lhe revelando os mistérios de Deus, ele ainda não está compreendendo. E então ele quer dar uma ajuda para Jesus, e talvez ele pensa, eu acho que eu vou entregar Jesus, e quando eles prenderem Jesus, aí Jesus se manifesta, Jesus levanta seu exército, Jesus levanta os seus guerreiros, se livra das mãos desses homens, e aí ele vai e vence o império. Talvez na mente de Judas houvesse esta questão, essas possibilidades, uma vez que ele é um zelote e pensava dessa forma. Então, quando Judas faz isso e vende Jesus por 30 moedas de prata, então quando ele vê que Jesus é preso e Jesus não reage, e Jesus dá uma mensagem contrária do que ele esperava, ele percebe o fim que vai chegar a Jesus, ele se desespera, ele entra numa crise de fé muito terrível. Só que essa crise, no sentido de Judas, ela é uma crise negativa, porque ela culminou na sua morte, no seu suicídio. Ora, mas agora nós percebemos que o grupo de Jesus, agora desfalcado de Judas, ainda está desfacelado, porque todos correram para todos os lados, porque a Bíblia diz, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão, e agora eles estão dispersas. Entretanto, 2 estão perseverando em saber o que resultará a prisão de Jesus. E nós estamos construindo uma imagem agora lá de Jerusalém, nos tempos de Jesus, na prisão de Jesus, que se deu numa quinta-feira à noite. E então,
Jesus está sendo preso e eles estão acompanhando. O texto vai desenvolvendo o texto, dizendo que parecia que João tinha uma certa afinidade com o sumo sacerdote, ou aqui no texto também vai deixar meio obscuro se era João, se era um outro personagem, mas diz que era discípulo de Jesus e que facilitou o acesso de Pedro dentro do local ou do ambiente que era o Sinédrio, ou a localização do Sinédrio, porque nem todo mundo podia entrar dentro do Sinédrio, a não ser ficar nas suas periferias, ali na sua adjacência, para saber o que se estava acontecendo lá dentro. Então diz que conseguiu fazer com que ele entrasse nesse pátio, e então ele está acompanhando, mas só que Pedro agora, ele está numa dialética, porque ele está com um problema na ordem da sua fé. Ele está agora pensando, poxa, tem 3 anos e meio que eu sigo Jesus, ele tem nos ensinado tantas coisas, tínhamos no nosso coração toda uma proposta, uma perspectiva de que ele realmente livraria Israel, realmente salvaria Israel, realmente livraria das garras de Roma, e agora nós estamos vendo Jesus sendo preso, eu não estou entendendo ainda o que está acontecendo, e ele está agora numa crise de fé, porque tudo que ele fez em toda a sua vida, juntamente com os outros discípulos, foi largar o que faziam para servir Jesus. E a fé dessas pessoas em Jesus como sendo Messias, como sendo Salvador, a princípio parecia ser inabalável. Até que chega esse momento fatídico na história de Jesus e dos seus discípulos, e parece que nesse momento, quando as coisas não acontecem como eles esperavam, eles então entram numa crise e numa grande dificuldade. E essa crise ela é bem reportada nos evangelhos, e vai demonstrar isso publicamente quando Jesus precisa fazer um resgate após a ressurreição. Ele tem que restaurar a fé dos seus discípulos para que eles possam recomeçar uma nova história para dar início à igreja que estaria na responsabilidade de pregar o evangelho. Então agora nós vemos Jesus preocupado com o estado espiritual dos seus discípulos. Entretanto, Jesus, a partir daquele instante, ele toma uma decisão de não falar muito. Mas ali está Pedro. Agora vamos pensar em Pedro um pouco agora. Pedro sempre foi aquela pessoa intempestiva, impetuoso. Em todo momento nós vemos Pedro agindo de forma bem veemente. Ele era quase um líder natural. Ele aparecia, ele se manifestava, ele tomava iniciativa. E quando falava alguma coisa, quando Jesus numa ocasião disse sobre este fato que estava acontecendo, mas no momento bem antes, ele falou assim, não, se o senhor morrer, eu vou morrer contigo também. Ele não falava isso, ele era aquele cara impetuoso, mas no momento H, no momento da prova, mostrou que aquela fé que ele pensava que tinha, não era tudo aquilo que ele tinha. Quantos em um certo momento não dá aquela vacilada, hein? Não dá aquele pensamento, será? Hein? Aquela palavra de dúvida, não é isso? Falam mal de um grupo, falam mal de outro, falam mal do pastor, falam mal do ministério, e as pessoas, por estas informações contrárias àquilo que eles creem, eles vão tendo aquelas crises que nós aqui chamamos da crise da fé. No ano passado, numa das pregações últimas que eu fiz, eu falei sobre quando se perde a fé na fé, mas hoje estou falando da crise da fé, quando você é crente, quando você serve a Deus, mas em um momento ou outro da sua vida você está desanimado, e você não sabe mais em que crer. Pedro estava em toda uma perspectiva ali, ele estava talvez tentando não perder a sua fé, ele estava buscando uma forma de continuar acreditando, e ele vai seguindo, de longe, mas ele pelo menos está buscando alguma coisa, porque agora ele está em desespero, ele está num grande conflito mental, e eu percebi que muitos de nós, por mais forte que sejamos, por mais que temos muitas experiências com Deus, ou por mais que caminhamos com Deus já uma grande temporada, por muitos anos, por muitos tempos, e achamos que isso é o suficiente para ter raízes profundas e ter bases sólidas na fé, nós sabemos que em determinados momentos, nesse processo da nossa vida e história, há momentos que nós desfalecemos, há momentos que nós desanimamos. E eu posso ver Pedro com esse quadro neste momento. Os teólogos dizem que há momentos na vida de um crente que passamos por crise de ateísmo. Crise de ateísmo para eles é quando eu e você estamos tendo uma vida normal, seguindo a Cristo, mas que em determinado momento da nossa história, um momento inesperado e fatídico, acontece algo que eu e vocês não contavam. A morte de um ente querido, por exemplo.
E as pessoas começam a ter uma crise de ateísmo ou de incredulidade. E eles dizem, onde é que está tu, Deus? Por que deixou meu filho morrer? Senhor, tu está sendo injusto comigo, meu filho morreu. Senhor, onde está tu? Porque perdi meu emprego, eu estava tão bem, ganhando tão bem. E de repente a empresa faliu, eu fui mandado embora. Então dizem que em determinados momentos do processo da nossa vida espiritual, eu e vocês, por mais crentes que sejamos, há um momento em que nós somos provados na fé. Mesmo depois de ser avisado várias vezes, ou mesmo que sinais possam estar acontecendo, te dando aviso, não invista nisso, não entra nesse negócio, não faça isso, não vai lá, não tome essa decisão. Mesmo assim nós insistimos em fazê-lo, e quando fazemos, depois cobramos e recebemos frutos amargos das decisões que tomamos. Mas geralmente quando nós estamos bem, e de repente acontece algo que nós não esperávamos, neste momento vem uma crise. Para aquelas pessoas que não conhecem a Deus, a crise ela é positiva porque eles vão buscar Deus. Perdi o marido, perdi a esposa, perdi o emprego, vou na igreja, vou pagar o preço e tal. Nesse caso é uma crise positiva, mas quando a crise é da sua fé, para você que já serve a Deus? Para alguns pastores há essa preocupação. Até que ponto a fé dele pode ser provada? Até quando eu posso contar com essa pessoa? Jesus talvez pudesse falar isso com os seus próprios 12. Eram apenas 12. E ele estava ali verificando o perfil de cada um, mas agora está preocupado com a pessoa de Pedro, porque Pedro se tornou um líder natural daquele grupo, e ele era uma pessoa muito importante no processo da evangelização. Após a ressurreição de Cristo, ele fazia parte de um processo que após a plantação da igreja, ele seria um elemento motivador, encorajador e doutrinador do pequeno grupo que haveria de surgir logo após as primeiras ministrações. Então, a ideia do Novo Testamento é que a palavra de Deus traga uma transformação na vida daqueles que amam Jesus e querem servir a Ele de todo o seu coração. A Bíblia ensina que eu e vocês, à medida que vamos andando com Deus, a cada dia eu fico mais parecido com Jesus. E Pedro, pela sua vivência com Deus, a sua vida com Deus, ele já estava falando igual Jesus. E então quando aquela mulher ouve a sua voz, ela diz, você anda com ele, porque a tua fala te denuncia, o teu jeito de falar está te denunciando, tu é um cristão, tu é de Jesus. Percebe a profundidade e da responsabilidade de nós crentes? Você, cuidado com o que você anda dizendo por aí, por mais que você tente ocultar a sua identidade cristã, você vai denunciar isso por atitudes, por palavras ou por atos. Porque se você realmente é de Deus, o Espírito de Deus está na sua vida. E Ele promove um brilho diferente na sua vida. Ele coloca um tempero diferente na tua vida. E você fica uma pessoa diferente. Por mais que você queira fazer coisas ruins e más e pecaminosas, o Espírito Santo está te agarrando ali e te tentando tirar daquela condição. Porque você é de Deus. Você não é mais do mundo. Você é de Jesus. E por mais que nesta caminhada com Jesus coisas horríveis e cruéis aconteçam conosco, ainda não é o fim. Pelo contrário, todos os momentos difíceis, todos os obstáculos que precisamos transpor e todas as dificuldades e tribulações que enfrentamos não são para nos destruir, pelo contrário, são oportunidades de Deus para aumentar a minha fé e me capacitar melhor para o seu reino. Porque servir a Deus em bonança, em momentos bons é fácil. Difícil é manter a mesma integridade quando tudo é o contrário, quando tudo te confronta, quando todas as coisas vão de encontro a você. É aí que a gente sabe quem é de Deus, quem não é. O pastor esses dias falou assim, se houver uma perseguição no Brasil, e ela começar por Brasília, que segundo o IBGE deve ter 30% de cristãos evangélicos, daria aí a mais de 1 milhão de crentes em Brasília. E se houver uma perseguição, eu temo que 10% deles ficarão firmes como crentes. Eu fiquei assustado. E ele explicou as razões disso. Porque a maioria dos frequentadores da igreja são crentes nominais. Não tem compromisso com o evangelho, não tem compromisso com o reino e nem tem compromisso com Jesus.
e não tem compromisso nem denominacional, fica no lugar que mais lhe agradar. Como se entrasse num shopping e escolhesse qual a loja que ele vai comprar certos produtos. Então nós pensamos que o estilo das pessoas que dizem cristão hoje estão longe da realidade do Novo Testamento. Eu gosto de falar daquelas palavras que eu sei que elas são teológicas, mas expressam bem. A ortodoxia, a ortopraxia, que é a ortodoxia, a verdadeira palavra, é a verdadeira doutrina, enquanto a ortopraxia seria a verdadeira prática, aquilo que você recebe da palavra e começa a praticar. Entretanto, o que entendemos são pessoas que ouvem, mas não aprendem. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele está dizendo de pessoas que ouvem, mas não têm disposição para aplicar o ensinamento na sua vida pessoal. Isso tudo são construções que me garantem uma habilidade de não permitir que a crise me destrua. Porque quando eu me preparo espiritualmente e biblicamente para enfrentar qualquer momento na minha vida, mesmo como Pedro que andava com Jesus, que vacilou na fé em algum momento, ainda assim há uma escapatória para mim, há uma provisão de Deus para a minha vida, há uma sustentação do Espírito Santo para que eu suporte o peso da dificuldade e me levante e continue marchando e caminhando. Não é o que tem acontecido com a maioria, que no momento da crise da fé se desviam, distanciam e abandonam a Deus. As pessoas abandonam a Deus porque eles construíram a sua própria teologia de Deus. Eles querem que Deus se adapte à sua vontade e àquilo que Ele determinou que seria a sua vida. Ele tomou a decisão de seguir a vida de uma forma e acha que a Bíblia vai se adequar à sua decisão. Ei, a Bíblia muda uma cultura, mas uma cultura não muda a Bíblia. Todas as pessoas guiadas pela Bíblia têm que se adequar ao modelo da Bíblia, ao modelo de Deus. Deus não vai se adequar aos nossos modelos. Nós não podemos dizer, Deus faz isso, faz aquilo, porque nós não mandamos em Deus, é Deus quem manda em nós. É Ele quem é Deus, é Ele quem é o Salvador. Nós não temos nenhuma capacidade de nos salvar, nós não temos nenhuma condição de nos salvar. Quem nos salvou foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi Ele quem morreu na cruz pela minha, pela sua vida. E nós somos salvos pela graça divina. É a graça divina que nos alcançou. E quando nós tomamos essa decisão de servir a Deus por obra de não merecimento nosso por nossas obras, mas pela obra vicária, pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, quando eu entendo isso, eu então olho para a cruz, olho pela morte do Senhor, pelo seu sangue ali derramado, pelo perdão que Ele deu dos meus pecados, e eu cravo meus olhos na cruz, e eu sigo andando aos passos de Jesus, cravando meus olhos naquela cruz onde Ele morreu. Não posso tirar os olhos de lá, porque é dali que veio a minha libertação e a minha salvação. A minha fé está bem consistente, está bem enraizada. O apóstolo Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido, é poderoso para me salvar. Agora, olha a história do apóstolo Paulo. Você acha que a vida foi fácil para ele, irmãos? Você acha que tudo foi mil maravilhas? Não! Paulo sofreu demais. Se tem um personagem do Novo Testamento que tanto sofreu por causa do Evangelho, esse é o apóstolo Paulo. Muitas e muitas vezes. Sofreu muitas e muitas vezes, e toda sorte de sofrimento foi imposto a ele, mas ele não abriu mão da sua fé, irmãos. Ele não arredou o pé da sua fé como alguns de nós covardes fazemos. Porque nós somos muito pequenos. Nós somos muito pequenos diante de Deus. E qualquer coisinha nós nos ferimos. Não faço isso mais porque não fui reconhecido. Não faço isso porque não falaram meu nome. Não faço isso porque ninguém liga para mim. Gente, é muito pequeno isso. Vocês que é experimentador, eu tenho como fazer você ter essa experiência. Eu consigo que você faça. Se você tiver condições de bancar as passagens e o estadia, eu te mando para uma igreja nossa na Indonésia. Para você ficar 15 dias com os pastores lá. Eu tenho certeza que lá ou você desvia ou você volta mais crente do que você é. Porque lá ou é crente ou não, irmãos. Porque lá é mão na orelha, tapa no olho,
furão de faca, tiro, arranca a tua cabeça porque você carrega uma Bíblia, porque você é nome, ou você carrega o nome de Jesus. Mas lá, quem é crente é crente. No Brasil é crente no domingo, desviou na segunda. Reconciliou na sexta e na segunda desviou de novo. Não dá para entender no Brasil o tipo de cristianismo que nós estamos pregando e vivendo aqui, irmãos. Não dá para mensurar a qualidade espiritual dos cristãos evangélicos no Brasil. Não dá para entender como se costura essa fé aqui em Brasília, principalmente. Cristãos que não leem Bíblia, que não oram, que não jejuam, ficam atrás de profeta o dia todo, buscando revelação, buscando no horóscopo de algum guru chamado de profeta das igrejas pentecostais, para saber o que fazer, o que não fazer, quando já está determinada a doutrina, a escritura e a palavra, a qual não queremos ler, mas quer que alguém nos fale. Pessoas que não têm compromisso com a evangelização, com o reino, com a moral e com a ética, que frequentam uma igreja, mas é um corrupto na sua empresa, é um ladrão, é um enganador. Então não dá para entender porque a palavra não está transformando, não está forjando uma fé viva, não está forjando uma fé verdadeira e vencedora, inabalável, porque os alicerces às quais nós construímos isso, nós estamos desprezando. O discipulado de Deus, o aprendizado das Escrituras, que é o nosso caminho, o nosso guia para se construir um verdadeiro caráter de Cristo. É por isso que as pessoas estão, em muitas vezes, cada dia menos parecido com Jesus. Cada dia menos parecido com Jesus. Porque cada dia menos estão lendo a Bíblia. Augusto Nicodemos, ele diz uma frase que é interessante. Diz que nunca participamos de uma geração tão adoradora que canta tanto, mas que é analfabeta da Bíblia. Isso é muito sério. Eu penso que isso é muito sério porque disso demanda o sucesso da minha fé, se eu vou chegar até o fim, porque, como eu gosto de dizer na igreja, não importa como você começou a tua fé, o que importa é como você vai terminar ela. E alguns têm terminado mal. Têm começado bem, mas terminaram mal. Porque no processo e na andança foi perdendo as bases da sua fé, foi deixando coisas que eram muito importantes para a manutenção da sua consistência espiritual. Ele foi abandonando essas coisas e lá na frente não tinha mais sustentação. E aí a Bíblia diz que uma casa construída na areia, qualquer vento ou tempestade vai derrubá-la. E é isso que tem acontecido na fé de muitos. A crise da fé vem porque a casa foi construída sobre a areia. A Bíblia manda construir uma casa sobre os alicerces, meu querido. Eu quero dizer para você, para andar com Jesus, tem que ser parecido com Ele. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas que te dá prazer emocional, prazer psicológico e prazer físico, para agradar o coração de Deus e obedecer a palavra dEle. Muitos de nós estamos preocupados apenas com o bem-estar, com eu gosto disso, quero isso ou fazer isso, mas será que esta é a vontade de Deus para a sua vida? Será que Deus não tem uma outra proposta para a sua história? Mas você determinou que é isso que quer e não abre mão do que você pensa, do que você acha. Então Deus não tem mais acesso no teu coração. Essa tua fé é uma fé morta para Deus. Mas haverá um resultado. E então Pedro, depois de negar para esta mulher, aquentando-se na fogueira por causa do frio, alguém também interpela: tu é um deles, tu estava lá no horto com ele? Não, não sou. Identificou como sendo seguidor. E ele está abalado agora, porque e agora o que eu faço? Jesus até queria mesmo estar disposto a morrer por ele, mas agora ele foi preso, ele não acionou o exército do céu. Ele não chamou os guerreiros celestiais para livrar ele, ainda que podia fazer isso, e agora eu estou numa situação difícil, porque agora estão me perguntando, estão me interpelando se eu sou um seguidor, mas já não sei se Jesus é quem ele disse que era. Então vou negar, eu vou dizer que não o conheço e não sou. E Jesus já havia dito a ele, mas ele está numa crise sobre a sua fé em Deus, sua fé em Cristo, como sendo o Messias. E eu conheço várias pessoas que estão abandonando Jesus para seguir outras pessoas. Mas é porque não tem alicerce na fé, não sabem quem tem crido ainda. E a Bíblia diz que essas pessoas são levadas por todos e qualquer vento de doutrina. Chegam, falam uma coisa, é isso mesmo, vai seguindo. Aí, não, isso não é aquilo ali. Aí ele vai também. Não é assim que funciona, meu povo. O povo de Deus tem que andar no que diz a Bíblia. O que a Bíblia diz que Jesus é o que a Bíblia está dizendo que Jesus é. O que a Bíblia diz que eu sou é o que a Bíblia está dizendo que eu sou. O que a Bíblia diz que é o pecado é o que a Bíblia está dizendo que é pecado, e não abre mão daquilo, irmãos.
Podem surgir teólogos criando qualquer tipo de teologia, das mais modernas e eficazes para eles nos dias de hoje, mas ninguém pode mudar o que Deus disse e o que Deus falou. Se Ele disse que é isso e não tem nada de dizer que não é mais isso. O que Jesus chamou de pecado no tempo dele 2000 anos atrás, ainda é pecado 2000 anos hoje. E não temos como mudar isso. E não deixe ninguém enganar a sua vida. Porque, por mais que a sua fé esteja abalada por alguma coisa, porque você se escandalizou com alguém, eu confiava tanto naquele pastor, era tal, mas lá, caiu. Eu confiava tanto no meu professor, lá, caiu. Confiava tanto no diácono, lá, caiu. Olha, eu confiava tanto no evangelista, poxa, o cara era um exemplo para mim, caiu. É verdade que a Bíblia ensina seja imitadores. Alguns homens, Paulo fala isso, seja meu imitador, como eu sou de Cristo, é verdade, devemos imitar coisas boas, mas apenas coisas boas. As ruins nós deletamos. O que ele fez de bom imita, mas aquilo que é ruim, aquilo eu deleto, eu não quero para a minha vida. E assim você nunca vai se escandalizar. Mas enquanto você ficar mensurando e alicerçando sua fé em homens, cuidado, o seu fim pode ser um abismo. Mas se você olhar para a cruz e para Jesus, que de lá foi ressuscitado, você nunca vai ficar escandalizado. Nunca vai se envergonhar. Porque Jesus é perfeito e perfeita é a sua obra de salvação. Amados, as crises ela vêm. Mas geralmente a crise nos atinge porque nós não nos preparamos para ela. Por exemplo, um casal chega, eu estou numa crise no casamento. Ora, mas se deu agora? Não. São coisas que já vinham acontecendo. Nosso relacionamento já não era bom há um certo tempo. Entretanto, nunca paramos para resolver. Vamos empurrando com a barriga, vamos dando um jeitinho daqui, mas nunca resolvemos. Vai acumulando os problemas. Vai virando uma síndrome de problemas. Daqui a pouco gerou a crise. E a crise é o seguinte, meu amigo. Ou arranca o braço, ou arranca a perna, ou arranca o rim. Ou então vai se divorciar. É ou não é? Mas não foi um processo? E por que não resolveu na época que as coisas estavam pequenas? Dizem os bombeiros que um incêndio se apaga com um copo d'água. E alguém perguntou como? Ele disse assim que iniciou a primeira centelha, se você jogasse um copo d'água, não teria se tornado um incêndio. Então algumas crises vêm assim. De pequenas coisinhas que vão se manifestando, mas que não são resolvidas. Lá na frente dá uma crise. A crise da fé se dá porque vai deixando a vida levar e vai levando a vida. Não ler Bíblia, não estuda as Escrituras, não pratica o que a Bíblia diz, não tem disposição mental nem espiritual para ter compromisso com o reino e com Cristo, fica aqui e acolá comendo qualquer coisa, daqui a pouco isso são problemas. São as centelhazinhas que vai virar um incêndio espiritual. Brasília hoje possui o maior número de desviados, de crentes que não frequentam mais igrejas. Estão decepcionados com Deus, decepcionados com pastores, decepcionados com a igreja. Agora eu não sei o que essas pessoas esperavam de pastores, de pessoas e de igreja. Porque a igreja não salva ninguém. Ela coopera com a salvação e ajuda os que são salvos. Mas salvar ela não salva. Só quem salva é Jesus. É um lugar de congregarmos, unirmos para celebrar o nome de Cristo. Cada um com a sua diferença e a sua dificuldade e as suas imperfeições. Então não busque perfeições em pessoas, mas busque em Deus. Se você se espelhar em Deus, na pessoa de Jesus Cristo, no que Ele fez, no que Ele é e no que Ele faz, você será uma pessoa de sucesso na vida espiritual. Você vai envelhecer na presença de Deus. Você vai andar de bengalinha, mas também bangalim também, né, irmão? Porque quando fica velho, é bengala e banguelo, né? Perde os dentes, né? Às vezes fica um abridor de lata também, que assim e tal. Mas olha só. Envelhece na presença de Deus. Sabe por quê? A construção da fé é sólida. Foi discipulado. Ele não caiu de paraquedas na igreja e foi tocando na vida. Não. Ele estruturou a sua fé. Ele foi dando passos curtos, mas consistentes. O crescimento dele foi um crescimento gradativo, mas com propósitos e finalidades. Tem pessoas que querem dar passos largos. Entra na igreja hoje, amanhã quer ser pastor.
ele não acompanha o processo do crescimento, que é natural na casa de Deus. Ele tem 2 anos, se converteu, vai no monte, alguém ora para ele, você hoje o Senhor está ungindo como pastor, amanhã aluga uma loja e está abrindo a igreja. A igreja é puleiro dos anjos. Ou então a igreja cuspe santo de Jesus. Ou então a igreja missionária pentecostal, a cobra de Moisés que engoliu as outras. E vários nomes pitorescos e que das mais diversas que a gente vê por aí, não criticando o ministério desse, mas a forma como se dá os processos do crescimento e do avanço e da promoção ministerial de algumas pessoas que se dizem cristãos. E a qualidade da ministração da palavra que está sendo ministrada por estes para um rebanho que está correndo risco de sofrer em crise espiritual. Porque não tem qualificação teológica, não sabe o que estão dizendo a respeito de Deus. E quem fala as coisas de Deus, em nome de Deus, coisas que Deus não disse, é um herege, é um falso profeta e não merece crédito na sua palavra. Se alguém levantar uma profecia falando uma coisa que contraria as escrituras e que Deus não mandou, esse camarada vai cair em desgraça espiritual, porque Deus não aceita isso. Se alguém pregar uma mensagem que não é o que a mensagem está dizendo, que não é o que a Bíblia está dizendo, ele está fazendo as pessoas se perderem e crerem em coisas vãs. Então olha o cuidado, olha a responsabilidade. Porque estamos construindo mentalidade de Cristo na vida das pessoas. Pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela está entrando no seu ouvido, passando no seu intelecto, chama razão, e entrando no teu coração, produzindo cada vez mais fé na sua vida. A nossa fé é uma fé racional. Eu sei em quem eu creio, eu sei quem é Deus, eu sei quem é Jesus, eu sei quem é Bíblia, eu conheço, eu sei isso. Não é uma coisa mística, não, vou seguindo loucamente, doidamente, fanaticamente, não! Racional. É uma fé, mas ela tem as suas razões de ser. Nós estamos construindo mentes de Cristo, ou o Espírito Santo está construindo na terra pequenos cristãos que ele chamou de igreja. E quem são eles? Levante a sua mão. É você. Quando em Antioquia da Síria, o evangelho chegou aos gentios, que somos nós, que todos que não são judeus são chamados de gentios, eles foram apelidados de cristãos. Ali diz a Bíblia no livro de Atos, que pela primeira vez, o povo do caminho, ou o povo nazareno, que eram os nomes, foram chamados pela primeira vez de cristãos. Quando eles fizeram isso, chamaram aquele grupo de seguidores de Jesus de cristãos, era uma palavra de gozação, de desdém aos cristãos, era uma gozação. Isso significava dizer, olha lá, os pequenos cristos, ou os imitadores de Cristos. Era isso a ideia de cristão. Será que hoje podemos ser chamados de cristãos? Vamos pensar sobre isso. Queridos, ainda que a fé esteja em crise, Jesus vem para solucionar este problema.